Olá a todos, o meu nome é Carolina Ventura e a minha colega é Isabela Costa. Fazemos parte da equipa do Corrente Atlas. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Conversas de Ciência. Esta rúbrica surgiu com o propósito de explorar de forma simples diferentes temas relacionados com a temática do mar, sempre com a ajuda de um convidado. Hoje temos connosco o Dr. Carlos Antunes, a quem aproveitamos desde já para agradecer a disponibilidade. O nosso convidado é licenciado em Engenharia Geográfica pela FCUL, doutorado em Geodesia Física na Áustria e tem-se dedicado ao estudo da variação do nível do mar como consequência das alterações climáticas e os seus impactos nas zonas costeiras, que será o tema principal da nossa conversa. Então, gostávamos de começar por perguntar e por saber um pouco sobre si, o seu percurso até o momento em que se cruzou com esta área em que trabalha hoje. Se foi algo que vem da infância, se foi surgindo naturalmente, como é que foi? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra, obviamente, participar no vosso primeiro podcast. Agradecer-vos pela vossa iniciativa, que muito nós também agradecemos, já que faz parte dessa tarefa que todos nós temos de levar uma mensagem muito importante numa temática que é, obviamente, hoje em dia muito discutida e é extremamente importante discuti-la abertamente e atingindo a todos os públicos e o mais vasto possível. De facto, o percurso é um percurso muito irregular. Normalmente as pessoas na academia seguem, digamos, um percurso muito retilíneo, ou seja, especializam-se numa área e seguem essa área para o mestrado, para o doutoramento, por aí fora, e depois na sua vida académica de investigação. Eu tenho um percurso um bocadinho sinuoso, porque trabalhei em muitas áreas distintas, sempre ligado à minha área, que é a geodesia, geofísica, primeiro inicialmente ligado a processamento de dados de satélite de GPS, posicionamento, desenvolver algoritmos. Trabalhei sempre em modelação numérica e modelação analítica. Depois tive que transitar para outra área e fui para o campo gravítico, mais para o lado da geofísica, e que está relacionado com a definição de sistemas de referência geodésicos, ou seja, os sistemas de referência relativamente ao qual nós referimos as nossas coordenadas, as cartas, a navegação por GPS, todos os sistemas de navegação têm um sistema de referência. E dentro desses sistemas de referência há um em particular que é o sistema de referência vertical, ou seja, é aquele a partir do qual nós contamos as altitudes para a cartografia terrestre, para o espaço terrestre, e também contamos as profundidades para o espaço marinho. E, portanto, o referencial vertical, o sistema de referência vertical, está intimamente ligado à superfície média dos oceanos. Daí, de facto, eu catapultar para dar um passo em frente para o nível do mar. Esta primeira ligação à variação do nível do mar fez-se exatamente com a colaboração de um colega meu de geologia, o professor Francisco Fatela, que tinha necessidade de obter dados muito rigorosos na zona dos Chapais, era necessário ter uma referenciação vertical muito importante no estudo e na comparação dos diferentes sapais, porque as mesmas espécies de foraminíferos podem viver em diferentes cotas, consoante é o Rio Miro, ou o Rio Tejo, ou o Rio Sado, ou o Rio Lima, e essa foi, de facto, a minha função, porque a nossa especialidade de geodesia é exatamente a especialidade de posicionamento de sistemas de referência de alta precisão a nível global. Daí, fundamental, a nossa formação matemática base, que é extraordinária, porque nós conseguimos trabalhar em áreas tão complexas, de sistemas complexos, porque os fundamentos matemáticos estão lá e a modelação analítica e a modelação numérica é fundamental para nós compreendermos não só os processos, mas também projetar diferentes cenários em diferentes ambientes. E, portanto, foi esse percurso vindo do GPS, passando pelo campo gravítico, depois para trabalhar com marés em sapais, depois nível do mar e depois agora já fazer a avaliação de risco nas zonas costeiras. E é isso que me tenho especializado ultimamente, é na própria abordagem de desenvolvimento matemático das funções de risco, que elas podem ser diferentes em função da aplicação que a gente trabalha ou em função da escala geográfica com que nós trabalhamos. E ao longo deste percurso, que não foi linear, mas eu diria que foi bastante
completo e que se calhar lhe permitiu chegar agora com uma bagagem muito, muito melhor e avaliar lá está, projetar, que é o que faz neste momento, e já trabalha há alguns anos nesta área. Como é que tem visto, se é que tem dado conta deste cenário, porque pode não achar que não tenha acontecido, mas relativamente a se há ou não um maior interesse, quer da parte da sociedade, quer da parte dos mídias, relativamente a este tema da subida do nível do mar, se tem notado? Não, isso sem dúvida. Cada vez mais a opinião pública, os jornalistas que nos têm, não é incomodado, digamos, mas nos têm procurado muito para esclarecer pequenas coisas, às vezes como uma notícia sobre o gelo o desaparecimento de um iceberg que se soltou lá abaixo da Antártida, ou a reportagem que as equipas que vão à Antártida fazem quando encontram o estado de fusão dos glaciares, e portanto às vezes precisam de explicar melhor as coisas, porque a ciência, como vocês sabem, tem muitas disciplinas, muitas áreas, elas todas, e depois cada área também tem uma série de ramificações. É difícil para o jornalismo ser especialista em tudo dentro da ciência. Podem se especializar na área da economia, das finanças, na área política, mas na ciência é muito complicado e, portanto, eles necessitam muito da nossa ajuda e é esse o nosso papel. Do lado da opinião pública, nota-se, de facto, os jovens, eu tenho sido procurado muito por escolas, não só para palestras, mas também para colaboração de projetos, mesmo de escolas secundárias. A nível político, ainda há um atraso muito grande. Eu tenho colaborado com municípios, em particular o município de Lisboa e de Lolé, também com a comunidade intermunicipal de Coimbra, do centro, de Coimbra, comunidade intermunicipal de Coimbra, e não tenho visto, digamos, não é um interesse, mas um empenho mais dinâmico, à semelhança do risco que nós avaliamos e temos a percepção dele, porque nós temos uma elevada exposição costeira. Claro que é um problema político, os municípios, os presidentes das câmaras governam há 4 anos e, portanto, fazem uma gestão, digamos, a curto prazo, em torno desse ciclo político, é muito curto. Este ciclo é um ciclo muito longo. E é necessário tomar decisões para períodos... A nossa pergunta pronto, a nossa próxima pergunta vai muito ao encontro disso, que é, de facto, nós em Portugal continental, a grande parte da população vive junto às zonas costeiras, e que conta só com que tem imensas atividades, quer económicas, quer turísticas, quer infraestruturas, não é? Mas o que se continua a ver, e apesar de eu também concordar que tem sido um tema que se tem vindo a falar cada vez mais e que já a opinião pública está um pouco mais ciente, o facto é que ainda temos construções a serem autorizadas em zonas de risco extremo, diria eu. Portanto, há aqui muito a fazer ainda no que toca à parte aqui político, não é? Porque quem dá o aval é as autarquias, como estava a referir, e pronto, era para saber a sua opinião. Realmente, eu acho que há de facto eu não sei o que chamar a isto, se é o não querer ver, se é... O processo pelo qual nós temos que passar é um processo longo, é um caminho longo e é um processo que se vai fazendo. Uma das razões porque alguns municípios continuam ainda a permitir construções, primeiro é porque não têm uma estratégia e não estão sensibilizados e não têm conhecimentos ou não querem ter conhecimentos, estudos que lhes revelam exatamente esse nível de risco e o nível de exposição, mas essencialmente porque os instrumentos estão do território, que são instrumentos jurídicos, quer a nível nacional, regional e a nível local. A nível local temos os PDM, os planos diretores municipais, mas há instrumentos jurídicos como os POC, que são os programas da Orla Costeira, que têm sofrido um atraso muito grande. E esses programas nacionais, e temos os instrumentos de gestão territorial nacionais, normalmente definem um conjunto de condicionantes e restrições que obrigam os instrumentos de gestão de nível inferior, como sejam os intermunicipais, os municipais, a cumprirem
e como há um atraso nesses programas, em particular o programa da Orla Costeira, temos alguns que já estão ativos, já estão no terreno, há outros que estão a ser elaborados. Houve um de Especial Odeceixe que esteve em discussão pública até dia 2 de novembro passado, portanto, a zona, por exemplo, a Zona Sul e a Zona do Algarve ainda não tem um POC ativo. O que quer dizer que há uma certa liberdade nos planos diretores municipais de permitir construção em sítio onde não deveria ser permitido. Porquê? Porque ainda não há um programa da Orla Costeira que defina, as condições e as condicionantes de construção, que define exatamente quais são as áreas de risco, quais são as áreas críticas, quais são as áreas de proteção natural, quais são as zonas de salvaguarda, e não havendo esta restrição jurídica, dá aso a haver uma certa liberdade ou uma libertinagem de permitir aquilo que é mais vantajoso do ponto de vista político para o município, que é a receita fiscal através do IMI e através de outros impostos. Eu sei diretamente do que se passa, por exemplo, em algumas regiões na costa vicentina e também na costa algarvia, é que os promotores imobiliários, essencialmente os promotores imobiliários de turismo, ligado ao turismo, querem construir na linha da frente, querem construir na praia. Exato. E, portanto, se houver um município que já mais consciente e, digamos, já com uma posição de maior desenvolvimento em termos de estratégia de adaptação às alterações climáticas, que impeça essa construção ou inviabilize esse investimento, simplesmente o investidor vai para o município ao lado. Isso é a realidade que nós assistimos. São poucos, já começamos a assistir, mas eu já fiz um trabalho de estudo de impacto ambiental para um promotor imobiliário que tinha o seu projeto já aprovado e com alvará para construção, mas quando foi apresentado o estudo de cheias que nós fizemos, eles próprios quiseram adaptar o projeto e, portanto, eles pediram-nos um estudo específico de medidas de adaptação, e os próprios arquitetos da empresa fizeram alteração ao projeto e adequaram-no de forma a que o projeto seja o impacto da subida do nível médio do mar, pelo menos até 2100, seja mínimo possível. Okay. Eles fizeram isso. A Câmara Municipal de Lolé também fez isso para um projeto que tinha, que era o novo mercado de Quarteira, e o projeto de arquitetura foi todo alterado, relativamente alterado, de modo a adaptá-lo para a realidade que nós avaliámos, incluindo cenários mais gravosos. Portanto, em análise de risco que nós fazemos normalmente, analisamos os cenários mais prováveis e depois analisamos também os cenários piores, o worst case scenario. Para quê? Para ter uma medida de avaliação de risco e poder permitir definir uma estratégia de adaptação que seja consequente e adequada às situações mais gravosas. E, portanto, se nós estivermos preparados para o mais grave, certamente estamos preparados para aquilo que pode ser mais provável acontecer. E fazemos essa análise, e, portanto, as medidas que basicamente são conhecidas, são 3 classes de medidas, que são a proteção, que normalmente mais conhecida por toda a gente, a proteção usando a engenharia pesada, com molhos, com quebra-mares, com proteção forte, ou então a proteção ligeira, que é utilizando a alimentação artificial das praias, porque dissipa a energia do mar e, portanto, permite uma proteção temporária. Depois há a acomodação, em que pode, por exemplo, uma estrutura que esteja numa zona dunar, pode ser elevada, como aquela que às vezes costumamos ver, quer nos Estados Unidos, quer aqui em alguns bares ou restaurantes que são construções de madeira, são elevados, uma cota mais elevada, portanto ele não sai do sítio, mas é adequado. Pode-se também elevar o terreno e, portanto, é uma medida de adequação. E depois há aquela medida que toda a gente foge, que é a relocalização, ou seja, é o abandono do território junto à costa e relocalizar as estruturas que estavam junto à costa. Essas são as 3 medidas. Mas, finalizando a resposta, eu conheço um grupo de trabalho, um grupo de municípios que participou num projeto que era o Clima Adapto Local, eram cerca de 20 municípios, e hoje já tem uma rede de municípios mais larga do que isso, não sei se já vão nos 30 ou 40 municípios, vão transformar-se numa associação para poderem concorrer a financiamentos públicos e financiamentos europeus. É necessário que haja mais municípios que adiram, mas que tenham essencialmente estratégias de adaptação às alterações climáticas.
climáticas, e isso não vejo ainda de uma forma generalizada a todos os municípios que têm costa e que estão com uma elevada exposição. E vemos exatamente o contrário, que é aquilo que referia há pouco, Carolina referia há pouco, de haver municípios que permitem construções. O próprio Estado, aliás, o próprio Estado tem projetos aprovados, não é só o caso do aeroporto de Montijo, como todos nós sabemos, mas, por exemplo, tem o Ocean Campus aprovado para a zona de Algés, que é exatamente um investimento ao lado de Champalimau, numa zona que é altamente vulnerável e suscetível à subida do nível meio do mar. E, portanto, não são só os municípios, é também o próprio Estado, que às vezes permite construções em sítios que, de facto, não deveria permitir. E, portanto, aí vimos que, de facto, há aí uma contradição entre aquilo que o próprio Estado e o Governo defende, dentro da própria sua estratégia de combate às alterações climáticas, e depois aquilo que é aplicado no terreno. Pois, porque o ideal seria haver pelo menos um esforço no mesmo sentido, portanto, não serem municípios individualmente, não é, a combater um problema que, ao fim e ao cabo, acaba por afetar toda a costa, não é? Por cima, sendo Portugal... Há diferentes níveis de atuação. Portanto, há atuações a nível nacional, em termos de estratégia nacional de combate às alterações climáticas e estratégia de adaptação, e para isso é necessário fornecer instrumentos de gestão territorial e pô-los no terreno e de facto ativar esses instrumentos que limitem de facto a construção em sítios onde não deve ocorrer, mas para fazer isso tem que haver estudos prévios de avaliação do risco. E esses estudos são complexos, a academia contribui muito para isso, mas é necessário, de facto, haver, digamos, uma vontade política para o fazer e haver, de facto, uma coerência e uma consonância em todos os poderes políticos nesse sentido. E é necessário, daí também este papel que vocês fazem de promover e divulgar este conhecimento e levá-lo a uma população muito específica, porque é necessário fazer pressão sobre o poder político, seja ele local, seja ele nacional. Portanto, se os municípios de um município tiverem essa percepção do risco numa zona costeira e se fizerem pressão através do associativismo, através de intervenções públicas, seja do que for, os candidatos, digamos, os políticos que se candidatam a esse município terão certamente isso na agenda e, portanto, terão que fazer um discurso que seja consonante com a própria opinião pública e, portanto, é necessário, de facto, mobilizar essa opinião pública e é isso que vocês estão a fazer e que nós devemos acentuar ainda mais e alargar a todo o espectro da opinião pública. Aproveito também então para fazer umas questões relativamente a uma ferramenta. Nós pesquisamos que em 2019 participou em conjunto com outros investigadores num estudo que teve como objetivo de avaliar os cenários de subida do nível do mar para Portugal continental e que resultou deste projeto uma ferramenta online onde nós já estivemos a experimentar e também já fizemos um post nas redes sociais em janeiro sobre alguns cenários. É possível consultar nessa ferramenta os cenários de inundação extrema para Portugal continental em 2025, 2050 e 2100. E nós deixaremos também o link dessa ferramenta numa descrição deste vídeo, para que as pessoas também possam interagir com este simulador e visualizar vários cenários, mas a questão é realmente, relativamente a esta simulação, se nos pode descrever quais é que serão as principais áreas geográficas mais afetadas em consequência deste aumento do nível do mar e as principais também consequências económicas e sociais que isto trará. Isso é uma questão muito importante e muito pertinente. Este estudo que nós fizemos resultou de uma teimosia nossa, aquilo que nós na Academia fazemos quando achamos que há caminhos mais curtos para atingir um determinado fim, mais simples, que não necessitamos tantos recursos. Na altura, em 2015 talvez, eu estava numa comissão nacional, junto com a Proteção Civil e a Agência Portuguesa de Ambiente, etc., exatamente para a aplicação prática da tal diretiva das cheias e, portanto, tínhamos que fazer estudos de avaliação para criarmos uma cartografia nacional de vulnerabilidade e de risco. E na discussão dessas reuniões chegámos à conclusão que era preciso imenso dinheiro, muito recurso, que era preciso muito tempo, que tínhamos que correr modelos físicos, modelos hidrodinâmicos muito complexos e tínhamos que ter uma informação geográfica muito completa, etc. E de facto nós achávamos que tínhamos solução para fazer uma coisa muito mais simples, mais rápida.
e sem qualquer financiamento e com uma simples tese de mestrado nós fizemos aquilo que ali está exposto. Portanto, aquilo que ali está exposto é o resultado de uma, depois mais outra, de uma segunda tese de mestrado, e que depois resultou exatamente, também nós queríamos explorar um bocadinho as ferramentas que tínhamos disponíveis para colocar à semelhança do que a NOAA nos Estados Unidos tinha, queríamos fazer exatamente a mesma coisa, mas com recursos simples, que éramos 2 ou 3 pessoas. E assim, essa foi a nossa teimosia e a nossa forma de mostrar aos outros especialistas que com pouco recurso nós poderíamos conseguir fazer. Exatamente escalar a nível nacional e fazer à escala nacional, quando na altura se faziam coisas muito locais, ao nível da praia. Mas o objetivo daquela avaliação, tal como está inscrito na própria diretiva das cheias, é fazer a avaliação da vulnerabilidade, ou seja, identificar as zonas mais vulneráveis, e é exatamente essa a questão que me foi colocada. E repare, nós atualmente estamos muito focados na defesa da praia. Isto é uma expressão minha, porque, ou seja, nós estamos focados no sítio onde nós estamos a perder território, areal, não é? Porque obviamente as praias são um ativo muito importante do ponto de vista turístico, mas do ponto de vista económico também. E do ponto de vista social, porque todos nós usufruímos da praia. Claro que isso é verdade, mas a maior vulnerabilidade e o maior risco não está exatamente na costa, na praia que nós vamos perder, porque essa é inevitável, mais tarde o mar nos deu, o mar nos leva. O que este trabalho permitiu identificar foi que as águas interiores, Ria de Aveiro, Ria Formosa, estuário do Tejo, estuário do Sado, estuário do Guadiana e parte do estuário do Mondego, são as zonas de maior vulnerabilidade e de maior risco. O que é o risco? O risco é uma função de perigosidade, vezes suscetibilidade, vezes dano, vezes a exposição ao dano. Okay? E, portanto, os sítios onde eu tenho maior exposição, mais elementos expostos, como seja população, edifícios, infraestruturas, em zonas que são suscetíveis, que são vulneráveis à inundação, são as zonas que o risco é maior. Não é tanto na praia, posso lá ter 1, 2, 3 casas, meia dúzia de casas, claro, por exemplo, se olharmos para a Costa Nova, para a Barra, para o FIR, há determinados sítios que de facto há um risco para um conjunto pequeno de edifícios. Mas o que nós identificamos são milhares de edifícios que estão em risco para determinados cenários, para determinados cenários de subida e nível meio de mar, nas zonas das rias, nas zonas dos estuários. Porquê? Porque essas zonas, as águas interiores, eram águas que nos ofereciam uma certa proteção. Portanto, o homem sempre desenvolveu em zonas de proteção. Portanto, os portos comerciais estão em zonas protegidas das intempéries. Não imaginávamos que efetivamente o mar pudesse subir e pudesse ocupar aquelas zonas que são baixas e rasas e que são muito apetecíveis e que nos colocam exatamente ali ao lado da margem. E, portanto, a exposição, não é só no nosso país, em todos os países, a exposição nessas zonas é elevadíssima, e a construção e o ritmo de construção é elevadíssimo. Basta nós vermos para os resultados dos censos, dos últimos censos, os primeiros resultados preliminares que o Instituto Nacional de Estatística publicou, para notarmos que há uma grande, e já referiram isso há pouco, há uma grande tendência migratória do interior para a costa. Nós estimamos que na faixa de 2 km mora 14% da população, 1.400.000 pessoas na faixa de 2 km. A APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, estima que 2/3 do PIB são gerados na zona costeira, embora na zona costeira é um bocadinho, digamos, indefinido, direta e indireta. E, portanto, a economia, a população, a sociedade está colocada em lugares muito vulneráveis. E, portanto, o que este trabalho permitiu foi exatamente identificar. E depois, cruzando com o censo de 2011, que era o que nós tínhamos em termos de dados de número de pessoas, de habitantes residentes, o número de edifícios por unidade territorial mais pequena, que é a BGRI, conseguimos quantificar o número de pessoas e o número de edifícios que seriam potencialmente afetada, porque nós não sabemos qual é a demografia em 2050, 2100, portanto, foi base sempre no censo de 2011, por município e por distrito, e conseguimos avaliar quais são de facto os municípios, os distritos mais vulneráveis e os municípios também. E, portanto, foi um trabalho que permitiu fazer uma avaliação que nos deu uma visão completamente contrária àquilo que é a estratégia atual em termos de adaptação costeira.
Nós estamos essencialmente preocupados em proteger a costa. Até aos anos 90, 2000, fazíamos essencialmente obras de proteção costeira com engenharia pesada. Chegámos à conclusão que isso não era benéfico porque criava problemas em sítios onde havia muita erosão, devido ao déficit sedimentar, portanto a redução de transporte de inertes pelos rios e o efeito da deriva litoral, que é o transporte contínuo das ondas de norte para sul da areia, faz com que determinadas praias vão perdendo areia. E quando se construíram aquelas obras de engenharia, os tais molhos, criavam a acreção da areia a norte e erosão forte, intensificava ainda mais a erosão a sul. E, portanto, essa estratégia foi abandonada e recuperou-se a estratégia que os americanos já estavam a fazer nos anos 90, que era a alimentação artificial da praia, utilizando sedimentos que eram dragados dos próprios portos, da manutenção da navegabilidade nas barras dos portos, nas marinas, etc. Só que, de facto, essa quantidade de areia é cada vez mais insuficiente para a quantidade de areia que nós perdemos e temos na cidade. Já foram feitos estudos sobre a necessidade e foram identificados sítios chamados celas de empréstimo ao largo, em que tem areia muito semelhante à areia da nossa praia, mas o custo é cada vez maior se nós tivermos que ir buscar areia ao largo para depositar nas nossas praias. E há de haver uma altura em que a razão custo-benefício há de ser desvantajosa. Os americanos já estudaram isso, eu revi em tempos um artigo científico na Califórnia em que eles estimavam que a partir de 2035 deixaria de ser rentável fazer a alimentação artificial de uma determinada praia e, portanto, o custo-benefício passava a ser negativo. E, portanto, nós ainda não fizemos este tipo de avaliação, mas caminhamos para lá. Portanto, estamos a usar uma solução que é temporária, que sabemos que a dada altura não vamos ter areia para continuar a manter as nossas praias e defender a nossa costa. E depois vamos nos deparar que temos infraestruturas como seja a própria base naval de Alfeite, os portos comerciais, o aeroporto de Faro e um conjunto de infraestruturas que estão em zonas muito vulneráveis. Eu estou a fazer neste momento um estudo de impacto ambiental para uma fábrica que está exatamente na margem norte do estuário do Tejo. Já fiz uma no ano passado para outra fábrica, porque tiveram que fazer um estudo de impacto ambiental e incluir as cheias. E, de facto, a vulnerabilidade daquelas infraestruturas é elevadíssima. E imaginem o que é, se nós andamos há 40 anos a discutir onde é que vai ser o novo aeroporto de Lisboa, quanto tempo vamos levar para solucionar o problema da linha férrea de Cascais a Caixo de Dré. Isto é para falar numa infraestrutura, não falando em todas as outras infraestruturas que irão ser afetadas, como o Porto da Gafanha da Nazaré, o aeroporto de Faro, como falei, todos os portos comerciais, evidentemente, estão em zonas de cota baixa, não é? Portanto, a nível mundial estão a ser feitos estudos para identificar os portos que são mais vulneráveis e ter já planos faseados de atuação para adaptar esses portos, tornando-os resilientes, ou seja, conseguirem continuar a exercer a sua atividade independentemente da elevação do nível do mar. Contudo, os portos têm uma ligação ferroviária e rodoviária ao resto do território e, portanto, não é só a infraestrutura portuária que tem que ser adaptada, mas são as outras infraestruturas adjacentes que também têm que ser adaptadas. Cada vez mais, e pela necessidade também que uma lei, que é uma transposição de uma diretiva também comunitária, que é a lei sobre o estudo de impacto ambiental, houve uma revisão desse quadro jurídico que obriga, antes, para fazer um estudo de impacto ambiental, não se incluíam as alterações climáticas, agora é obrigatório incluir as alterações climáticas. Portanto, temos que, no estudo de impacto ambiental, incluir não só o impacto da obra sobre o ambiente, mas também o impacto do clima sobre a obra. E, portanto, aí inclui-se o próprio subida do nível médio do mar, inclui, por exemplo, as próprias emissões de carbono que o projeto possa acarretar, e essa lei veio, de facto, complementar e exigir mais a nível de estudos de impacto ambientais, a razão pela qual está cada vez a haver mais uma consciência, uma necessidade de fazer estudos prévios de avaliação de facto de impacto. Mas continuamos a ver, por exemplo, situações de os chamados PIN, que são projetos de interesse nacional, ou seja, projetos com investimento superior a 25 milhões de euros,
que passam por cima de qualquer instrumento de gestão territorial e por cima de qualquer restrição, que é aquilo que está a acontecer na Costa Vicentina, a quantidade de empreendimentos que lá está a ocorrer com campos de golfe, que têm um impacto ambiental extraordinário do ponto de vista da gestão das reservas de água doce, para além do problema de erosão que vai causar nas zonas costeiras dessa zona. E, portanto, não podemos avançar, não podemos permitir a construção de empreendimentos e de projetos sem, de facto, fazer um estudo adequado e avaliá-los depois o impacto e tomar decisões consequentes em função disso. Certo, de certa forma já respondeu um bocadinho à questão que vinha a seguir, porque nós encontramos numa entrevista sua onde referia 2 tipos de estratégias de mitigação e de adaptação, e agora falou em proteção, relocalização e acomodação, sendo que, pronto, há uma clara diferença entre prever aquilo que vai acontecer no futuro e estratégias que, de certa forma, só respondem àquilo que já está a acontecer ou que acontece neste momento. Dá para distinguir de alguma forma estas tais estratégias de adaptação e mitigação deste modo, e quais é que acha então que seriam as iniciativas as estratégias, quer a nível político, quer a nível social, que se mostram realmente eficientes e que devem ser aplicadas num cenário possível de inundação futuro? Primeiro, nós temos que ter um conhecimento dos fenómenos, ok? E temos que também ter o conhecimento da incerteza das projeções. Portanto, nós hoje não temos a certeza se vamos conseguir mitigar as alterações climáticas, ou seja, se vamos conseguir manter um aquecimento abaixo de 2 graus ou não, ou abaixo de 1,5 grau ou não. Primeiro, é essa a incerteza que temos. Depois, não sabemos qual é a resposta dos oceanos e das calotes polares relativamente a um pequeno aquecimento de 1,5 grau ou 2 graus. Por exemplo, os cenários que o relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas não contemplam, a nível de subida do meio do mar, não contemplam uma variação abrupta do degelo das calotes polares, em particular do setor oeste da Antártida. Situação que já ocorreu no passado. Um aquecimento de 1 a 2 graus fez com que o nível do mar subisse em poucas centenas de anos 6 a 9 metros. E, portanto, os cenários que são cenários muito otimistas, muito conservadores do Instituto do IPCC, não contemplam variações abruptas desses sistemas. E também nós não sabemos, temos uma grande incerteza sobre qual é a quantidade de energia, o conteúdo térmico que está armazenado no oceano profundo, ou seja, conhecemos o oceano à superfície muito bem até 700 metros de profundidade, sabemos qual é a energia que lá está e, portanto, qual é a expansão térmica que ele vai ter, mas não sabemos o oceano profundo. E não sabemos se a resposta dos glaciares na Antártida, em particular do setor oeste da Antártida, que tem uma grande quantidade de gelo e que pode causar vários metros de subida no meio do mar em poucos séculos, não sabemos se esses sistemas vão responder de forma abrupta, disruptiva, ou seja, não linear, ou se de forma regular. E os modelos, quando incorporam a variação abrupta desses sistemas, dão-nos projeções que são assustadoras, em poucas centenas de anos. Portanto, nós sabemos que essa possibilidade de cenários muito gravosos é real, primeiro. Atualmente a probabilidade é baixa, mas é possível. Depois sabemos outra coisa muito importante. Todos vocês ouvem falar sobre cenários para 2050, 2100. Mas o facto é que a subida do nível médio do mar, mesmo que a gente estabilize a temperatura a 2 graus ou mesmo 1,5 grau, o nível do mar vai continuar a subir para além de 2100. É claro, quanto mais alta for o aquecimento global, mais prolongado no tempo o nível do mar sobe e mais ele sobe. Okay? Mas mesmo 1,5 grau pode levar a 3 a 4 metros de subida do nível médio do mar em poucas centenas de anos. E, portanto, nós não podemos pensar só em 2100, porque em 2100 o nível do mar vai estar a subir muito mais rápido do que está a subir agora. Quando nós temos soluções ou zonas ocupadas que são muito complexas, nós temos que pensar já como é que vamos solucionar. Eu vou-vos dar o exemplo muito prático que toda a gente conhece. A Holanda está a fazer a reformulação e a remodelação dos diques e está a elevá-los, projetando já, e mais outros sistemas de ilhas à frente para dissipar as energias das ondas, dos temporais, etc. Portanto,
está a preparar o território, 70% do território da Holanda está debaixo do nível do mar. E, portanto, eles já estão a preparar, já têm um know-how e uma experiência extraordinária que nós conhecemos, mas já estão a fazê-lo para o futuro. Ora, nós estamos apenas preocupados com a perda de areia na Costa Caparica e em Ofir e mais não sei o quê, não é? Agora, vejam, imaginem se nós a dada altura chegamos à conclusão que há determinados bairros ou determinadas povoações que têm que ser deslocadas, como por exemplo Quarteira, imaginem, não é? Ou mesmo aqui na zona de Barreiro, quanto tempo nós levaremos a decidir e a executar a demolição daqueles edifícios e relocalizar as pessoas? Teremos capacidade financeira para fazer? O nosso sistema jurídico está preparado para responder a essa complexidade do direito de propriedade, do direito privado à propriedade? O tal edifício muito famoso lá em Viana do Castelo, para ser demolido, levou imenso tempo até conseguir chegar ao acordo nos tribunais com todos os proprietários. E isso foi com um edifício. Agora nós podemos, além da Torre Dom Ofir, que poderá ser a próxima, poderemos ter vários que vêm uns atrás dos outros. E, portanto, há um trabalho necessário a fazer ao nível judicial, ao nível jurídico, há um trabalho necessário a fazer ao nível do financiamento, ou seja, precaver o Estado com um fundo de reserva suficiente que lhe dê capacidade de dar resposta a soluções de proteção, acomodação e relocalização, e está a ter vontade política para reestruturar as instituições do Estado de modo a não desperdiçar dinheiro, não desperdiçar recursos. Portanto, nós não podemos ter as várias instituições a gastar dinheiros diferentes a fazer as mesmas coisas. Nós temos que juntar as sinergias das várias instituições. Tem que haver um apoio das instituições privadas e das empresas e com as instituições estatais para podermos começar a planear, mas para planear nós temos que conhecer. Temos que conhecer o território, temos que conhecer a perigosidade, temos que conhecer a nossa vulnerabilidade, fazer essa avaliação e depois trabalhar numa coisa que nós estamos agora a desenvolver, que é a emergência em termos matemáticos e em termos conceptuais, que é a emergência da adaptação, que é identificar no município quais são as zonas mais urgentes, mais emergentes para se atuar. Ou seja, eu posso ter um local com elevada perigosidade, mas a solução desse sítio pode ser rápida. Em 3 ou 4 anos eu resolvo. Portanto, imaginemos que o perigo chega a 2070. Mas eu, em 3, 4 anos eu resolvo o problema. Portanto, eu só vou me preocupar só em 2065. Mas eu posso ter uma outra área que até tem menos perigosidade, mas a complexidade é tanta, e digamos, o perigo só pode chegar em 2080, 2100, mas a complexidade é tanta que eu necessito de 40, 50 anos para resolver o problema. Então, esse vai ser muito mais emergente. Tem um risco menor, mas tem uma urgência maior. E o outro tem um risco maior, mas tem uma urgência menor. Portanto, este conceito de emergência também se é aplicado para a emergência climática, que é risco vezes urgência, e urgência é o tempo necessário dividido pelo tempo útil de atuação. É algo que é fundamental, já mostramos isto a vários municípios, e municípios, eles acharam extremamente importante ter uma cartografia que, de facto, tem que o presidente do município olha e vê as zonas do território que estão identificadas como mais urgentes e outras menos urgentes. É fundamental porque lhe dá uma perspectiva de facto, de planeamento, de capacidade de planear de forma atempada. E pode até, com base nisso, definir onde é que se pode construir e onde é que não se pode construir. Em termos de plano diretor municipal, existe um índice, que é o índice de construção, que define, digamos, se uma determinada zona pode ser construída ou não se pode construir. Se tiver índice próximo de 0, então não se pode construir. Se tiver índice próximo de 1, pode-se construir, faz-se loteamentos e, portanto, no caso, por exemplo, do Olé, houve uma área que nós identificámos como alta vulnerabilidade, em que eles já reformularam no PDM, já reclassificaram esse índice, e que estava em 0,7, classificaram para que não se pode construir. E acreditem que já havia projetos para lá para construir nesta zona. Portanto, houve a coragem do município de, face ao estudo que lhe foi apresentado, ser consequente e pôr em ação mecanismos e medidas e alterações no próprio plano diretor municipal que fossem consequência no sentido de aumentar a resiliência do município de poder, de facto, no futuro, não ter estas situações complicadas de resolver.
Temos o Champalimau no sítio de onde está, temos o Museu Mate no sítio de onde está, e foram autorizados para ser construídos ali, quando aquelas zonas tinham que ser libertadas, devolvidas ao rio, requalificadas de uma forma diferente, retirando a cidade cada vez mais, ou então vamos ter grandes problemas na resolução desses locais no futuro. E o problema é que estes multiplicam-se, não é? Multiplicam-se por muitos municípios. Portanto, isso são apenas 1, 2, 3 exemplos que eu dou, mas olhando para todas as cidades que estão nas zonas costeiras, nós percebemos que são muito mais do que apenas esses poucos exemplos. Sim, este realmente é um problema muito importante e que geralmente é subvalorizado, e a maior parte das pessoas nem sequer pensa nestes problemas no seu dia-a-dia. Mas realmente ainda bem que temos cientistas como o Dr. Carlos Antunes, que trabalha nestes e que divulga muitos destes problemas. Nós estamos mesmo no fim do nosso tempo, não há espaço para mais perguntas. Queríamos agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade, é super importante ter este tipo de divulgação. Esperamos também que as pessoas do outro lado tenham gostado e sintam-se à vontade para colocar questões, quer através da nossa página, quer para o professor Carlos Antunes. Esta conversa vai estar disponível no formato de vídeo, no nosso Instagram, no nosso YouTube, eventualmente em áudio também. E agradecemos mais uma vez a todos e vemo-nos em mais um episódio de Conversas de Ciência. Obrigado, eu também. Até à próxima. Obrigada, professor. Próximo.